Saudações em nome de toda a equipe de Mindália Televisão. O meu nome é Carolina Viadana. Sejam bem-vindos, onde milhares de pessoas em todo o mundo assistem às conferências que organiza a Mindália. No trabalho de hoje, temos o prazer de contar com Leide Righetti, que irá nos oferecer uma conferência com o título Psicologia Transpessoal, a Psicologia da Alma. A Leide é formada. Ela é psicóloga, transpessoal, dá curso no Instituto Humanitatis há anos e tem uma extensa formação. Antes de começar a conferência, se você tem interesse em participar de Mindália Televisão, pode ser com uma palestra ao vivo, entrevistas ou mesmo apresentando este canal, entre em contato conosco. Pode ser pela nossa página do Facebook ou pelo site mindaliatelevisão.com. E se quer ajudar o mundo através de Mindália, vou pedir alguns gestos com os quais podem fazer bem a muitas pessoas. Coloque gostam no símbolo correspondente desse vídeo ou faça um comentário positivo sobre o mesmo. Com essas ações está a colaborar com Mindália e com o planeta, porque permite que esses vídeos cheguem a mais pessoas em todo o mundo. E para participar ao vivo nessa conferência e falar conosco, tem um chat que vem em seu monitor. Neste campo, pode fazer perguntas para a nossa convidada e ela vai responder no final da conferência. Para participar com as perguntas, escreva primeiro a palavra pergunta em letras maiúsculas e logo depois a pergunta, lembrando sempre de falar de que país está falando. Agora a gente vai dar espaço à Leide e a sua conferência Psicologia Transpessoal, uma Psicologia da Alma. Leide, obrigada por estar em Mindália e fique à vontade. Bom, eu também agradeço, né, por essa oportunidade, por essa iniciativa da Mindália em estar promovendo para o mundo todo essa troca de conhecimento, de saberes, e justamente no momento, né, onde o mundo está carente mesmo dessa troca de informação. Eu escolhi esse tema hoje para falar sobre a psicologia transpessoal, que é a minha formação. Eu fiz psicologia, mas depois fiz a minha especialização em psicologia transpessoal, e eu dei esse título de uma psicologia da alma, porque eu vou contar aqui um pouquinho da história, de como que ela surgiu, de como ela vem se desenvolvendo no mundo, especialmente aqui no Brasil, que é o nosso país, e todas as contribuições que ela tem dado para todos aqueles que têm acesso a ela. Então, com muita alegria que a gente está comemorando 60 anos dessa ciência, que ficou conhecida como a quarta força de psicologia, né, no universo da ciência da psicologia, lembrando apenas, né, num contexto mais histórico, que a psicologia se fez como ciência, na primeira corrente, ou primeira força, com o behaviorismo, ou a ciência do comportamento. Depois ela teve a sua evolução, onde todos nós podemos nos rememorar da grande contribuição da psicanálise de Freud, onde ele vai dar um passo muito importante, né, na questão da história, do nosso funcionamento psíquico, da nossa mente, né, como a gente pode falar. Ele descobre o inconsciente, não apenas o comportamento manifesto, que era o estudo da psicologia comportamental ou behaviorista, e assim foi continuando, como toda ciência vai crescendo, vai mudando, vai trazendo novas contribuições teóricas, e veio então outras frentes, né, que ao lado de Freud também depois surge Jung, com a sua psicologia analítica, onde ele também vai trazer uma contribuição imensa, porque ele fala exatamente sobre o inconsciente coletivo, que vai além do inconsciente pessoal, que Freud postulou toda a sua teoria. Fala dos arquétipos, fala do inconsciente, então, coletivo, que vai além da dimensão do pessoal. Então, aí ele já inaugura uma dimensão ou um aspecto transpessoal da consciência. Para quem não conhece, né, somos seres, podemos dizer assim, somos seres que temos uma
grande consciência, fazemos parte de uma grande consciência, que é no universo que vai além do domínio pessoal, além do ego, além da personalidade, mas transitamos e funcionamos também, obviamente, na dimensão do ego. Mas, continuando um pouquinho sobre a trajetória, né, para chegar até a transpessoal, aí veio o movimento humanístico, e também com esse movimento veio uma série de indagações, de reflexões, encabeçado especialmente pelos humanistas, né, temos aí nomes como Abraham Maslow, Suttish e outros contribuidores, né, colaboradores, outros pesquisadores, e eles mesmos já estavam meio que insatisfeitos com o rumo que a academia, a psicologia estava tomando, porque ela estava, assim, se perdendo também da dimensão da psique, né, para quem não sabe, psique vem do grego, que quer dizer alma, estudo da alma, e a própria psicologia estava, então, se distanciando dessa subjetividade maior, dessa dimensão mais profunda do psiquismo, que nós podemos chamar de alma, ou de ser, né, ou de eu superior, enfim. E eles anunciavam que em breve estaria surgindo, então, uma nova força dentro da própria psicologia, que ansiava naquela ocasião, década de 60 do século passado, meados do século passado, que traria muitas respostas, que traria muita contribuição, inclusive para uma cartografia da consciência mais ampla, que hoje nós podemos chamar de dimensão superior da consciência ou camada mais profunda do nosso psiquismo, seria o nosso ser. E então se estabelece com todo este movimento, esse crescimento dentro da psicologia, o movimento transpessoal. Junto com este movimento, é importante a gente contextualizar, porque muitas pessoas não sabem, né, o que é de fato a psicologia transpessoal. Então, eu gostaria também de trazer aqui uma simples informação. Quando a gente pega a palavra, né, na etimologia da palavra transpessoal, é tudo aquilo que vai além do pessoal, que vai além da pessoa ou da personalidade. Aí você pode perguntar, né, vocês, mas o que vem, então, depois de tudo isso? Vem a nossa alma, vem o nosso aspecto mais profundo. Então, a psicologia transpessoal, ela resgata esse diálogo, vamos dizer assim, com a parte subjetiva maior, né, somos seres subjetivos, além do nosso domínio racional, também trabalhamos na subjetividade. Aliás, como dizia o próprio Freud, né, nós somos motivados e impulsionados a todo momento pelo nosso grande inconsciente. E depois vem Jung e diz, além do inconsciente pessoal, temos o inconsciente coletivo. Mas voltando para o domínio do transpessoal, então nós temos um domínio que se chama pessoal, que está ali abarcando toda a nossa experiência individual, toda a nossa ação no mundo, de acordo com a nossa história pessoal, pós-nascimento, com a nossa cultura, com a nossa forma de educação que recebemos, enfim, temos sim nossos comportamentos condicionados, mas nós não podemos negar a dimensão que vai além do pessoal. Então, esses pesquisadores, esses colaboradores que vieram com o movimento transpessoal, nos traz essa reflexão e nos traz esse conhecimento. Além do domínio do pessoal, além do domínio do ego, nós transitamos e ansiamos, é mais do que transitar, pela transcendência. Nós ansiamos pelo ir além das nossas crenças limitantes, da nossa visão de mundo, vamos dizer, mais pequena, né, menor do que numa consciência expandida, por exemplo. Então, veja que foi um divisor de águas na história da própria psicologia. A gente traz aqui uma grande contribuição. Neste movimento também nós percebemos que com o estudo aprofundado das camadas da psique, ou da nossa
universo psíquico, se podemos assim chamar, o que aconteceu? Esses pesquisadores, que eram médicos, psicólogos, várias modalidades, né, do conhecimento, começaram a observar que muitas pessoas ansiavam e acessavam essas camadas mais profundas do psiquismo, e que, quando elas tinham essa experiência, que a gente pode chamar de experiência de pico, experiência estática com X, né, de êxtase, elas voltavam transformadas. Por quê? Porque é nesse domínio do inconsciente mais profundo que existe a totalidade do nosso ser. Então, o que eles começaram a observar? Que as doenças, que os sintomas tinham ali um lastro, vamos dizer assim, nos traumas, nos limites, e que quando se estimulava, através da expansão desses estados de consciência, né, além da vigília, por exemplo, tanto nos sonhos ou como outros estados, que as pessoas acessavam melhor a cura. Elas ficavam bem com elas mesmas. Bom, veja bem, já falamos aqui, então, desta parte histórica, né, como que a transpessoal se estabelece, como que ela é criada, e interessante também, porque foi criada não por um único mentor ou um único teórico, ela foi, vamos dizer, institucionalizada ou reconhecida como um grande movimento de pessoas colaborativas, que é muito o movimento, né, desse momento planetário, o movimento de Urano, enfim, que é para o coletivo. Ela resgata também esse diálogo entre ciência e o domínio que a gente pode chamar de espiritualidade, ou a dimensão da espiritualidade. Por quê? Porque ela contempla o ser humano nas suas múltiplas dimensões, ou seja, nas suas 4 camadas ou corpos, se a gente puder assim falar. Nós temos um domínio físico, né, que é o nosso corpo, onde nós sentimos, temos todas as sensações. Nós temos um corpo emocional, um corpo mental e também um corpo espiritual ou intuitivo. Então, observem que, com essa nova visão de um funcionamento integral ou integrado, a gente pode até ousar dizer que, quando vivemos dentro dessa possibilidade integrativa e integradora, onde a gente pode vivenciar as nossas camadas, vamos chamar assim, nós estamos muito mais próximos de vivermos em unidade, em transcendência dos nossos limites, dos nossos apegos, das nossas dificuldades. Então, todas as pessoas, inclusive todos que estão aqui participando ou assistindo a minha fala, com certeza já percebeu que quando o corpo está integrado com a mente, quando está integrado com as emoções, há um equilíbrio, há um norte, há um eixo que nos leva necessariamente para uma camada mais profunda ainda, que nós podemos chamar de alma, de expressão, ou dentro do próprio enfoque da ciência da transpessoal, o nosso eu superior, ou a nossa dimensão inteira, né, o ser inteiro. Então, essa é a grande contribuição que a transpessoal traz. Agora, como que isso foi fundamentado, né, como que isso foi trazido de uma forma que comprovasse, né, cientificamente o que a gente está aqui dizendo. Primeiramente, a transpessoal foi buscar, então, nas grandes tradições de sabedoria da humanidade, os conceitos, a forma de ver o mundo, de ver as pessoas, que essas grandes tradições, como o budismo, como o sufismo, como o próprio hinduísmo, que falam sempre nessa integração mente, corpo, espírito. Então, hoje, eu acho que não dá mais para a gente negar a própria medicina, né, integrativa, dentro de um olhar muito mais humanizado, ou mais espiritualizado, ela já entende essa conexão corpo-mente como não mais separado, né, que vai além até
de uma compreensão mais mecanicista, muito mais além de uma compreensão mecanicista, fragmentária. Então, a gente começa a olhar o ser humano, a entender o ser humano sobre essa ótica, a ótica que vai além, primeiramente, do universo puramente individual, não descartando, obviamente, que cada um de nós somos, sim, seres individualizados, mas, especialmente, que fazemos parte de uma grande totalidade, né? O mundo, o universo é inteiro, é total. Bom, outro aspecto que é importante é assim, toda ciência, ela tem que se fundamentar, então, como eu estava dizendo, e tem que ter os seus conceitos próprios, né? A sua fundamentação teórica, e a transpessoal, ela fala que o objetivo básico do ser humano é alcançar a transcendência, é ir além de um individualismo ou de uma consciência mais focada no nível da personalidade. Então, a gente observa que nós que trabalhamos, né, com a psicologia, seja ela no consultório, seja ela na educação, seja ela nas organizações, que nós todos somos seres humanos, que somos iguais em funcionamento, porém distintos na nossa forma de agir no mundo, de acordo com o nível de despertar de consciência que cada um de nós tem ou não. E o que eu quero dizer com despertar da consciência? É muito interessante porque ela se pauta dentro de uma fórmula muito interessante. A transpessoal diz assim, nós vemos o mundo não como o mundo exatamente é, mas de acordo com a nossa lente, com os nossos filtros. Para isso, ela tem uma fórmula quase que matemática que diz assim, a visão da realidade é igual à função do estado de consciência. O que significa tudo isso? Que eu vou ver o mundo de acordo, primeiro, com o estado de consciência em que eu me encontro, ou seja, no estado de vigília, eu vou usar de todos os meus sentidos, vou ter uma noção de tempo e espaço e uma lógica de raciocínio. Quando eu fecho os meus olhos, por exemplo, e entro num outro estado de consciência, que pode ser num estado, por exemplo, hipnagógico, ou de relaxamento, ou meditativo, por exemplo, eu tenho uma outra percepção da realidade. E essa percepção, ela vai ser mais alargada, ela vai dar uma amplitude de possibilidades, onde eu consigo, vamos dizer, deixar um pouco de lado, sem abandonar, obviamente, a minha estrutura de ego, a minha estrutura de personalidade e conseguir acessar de outra forma outras saídas, por exemplo, para os meus conflitos, para os meus traumas. Então, hoje a gente vê um leque de técnicas sendo utilizadas com muito sucesso, como a hipnose, que é tão antiga, né? Como a programação neurolinguística, como as terapias frequenciais, as terapias bioenergéticas, que utiliza bastante o corpo. Por quê? Porque os psicólogos, né, os pesquisadores, não só os psicólogos, perceberam que quando nós saímos de um estado de vigília puramente e ampliamos esse estado, a nossa visão da realidade, tanto interna muda, quanto da externa. Então, observem, acho que vocês estão entendendo como que esse olhar novo, que não é novo, porque as grandes tradições de sabedoria já diziam isso, né? No hinduísmo, por exemplo, eles falam no Atman, ou seja, o ser divino que eu sou. No budismo fala a consciência desperta, ou ser desperto. O que eles queriam dizer? Eles queriam dizer que no nível do ego, no nível da personalidade, que é onde a gente transita grande parte do nosso tempo, nós temos uma visão limitada ou fragmentada da realidade. Quando nós fechamos nossos olhos, quando nós entramos num outro domínio, num outro registro, num outro estado de consciência, nós podemos, então, ampliar tudo aquilo que estava, em princípio, fechado ou menos, com menor saída.
tá? E eu gostaria de falar também, porque isso vai complementando para vocês compreenderem a profundidade dessa ciência, que fica num nível didático bem fácil. Vamos dizer que nós temos, bem no nível didático, tá? A consciência individualizada, que eu vou chamar de Czinho, e a consciência do todo, da totalidade, do ser integral, do uno, que faz parte desse imenso universo a qual fazemos parte, de Czão. Então, é como se eu dissesse assim, somos consciência individualizada e pertencemos, e também somos uma grande consciência. E aí, a transpessoal atua, sempre elencando, integrando, né, em princípio, as nossas 4 dimensões, ou seja, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa intuição e as nossas sensações, a uma ordem mental superior, a um novo funcionamento que vai despertar, que vai fazer emergir valores intrínsecos à condição humana. Por exemplo, sentimentos de amor ao próximo, de solidariedade, de companheirismo, de respeito, e entre tantos outros. E aí a gente fica com essa reflexão, né? O que é que está acontecendo no mundo exatamente agora? Acho que a humanidade chegou às raias, né, da loucura máxima do nível do ego, do funcionamento egóico. E eu queria chamar a atenção aqui também, que me ocorre, sobre essa fala que está assim meio que geral, não precisa ser só na área psi, de que temos que matar o ego, que temos que acabar com o ego. Não é bem assim, né? O ego é a nossa estrutura de base, é um construto mental, nós formamos o ego de acordo com a nossa... o nosso trânsito no mundo, na vida, de acordo com o que nós recebemos, e ele foi se estruturando. Só que dentro desse construto, quando eu coloco o ego na frente, vamos dizer assim, eu sinto que eu posso estar ameaçada. Ou seja, os medos, os limites, também fazem parte do domínio do ego, né, da instância do ego. Por quê? Porque ele aprendeu, no mundo da dualidade, existe eu e o outro. Isso é importante? Claro que é. Porém, quando nós apenas nos deixamos conduzir pelo ego, ou pela nossa personalidade, nós esquecemos dessa outra camada maravilhosa, desta outra instância maravilhosa, que é muito maior que o ego, que é o ser. Então, voltando um pouquinho na minha fala, a gente está percebendo, assim, um anseio muito grande. As pessoas estão cansadas, né, de tanta identificação com a imagem, identificação com o mundo plenamente material, não que ele não seja importante, claro que é, mas existe, assim, vamos dizer, uma overdose, né, de ego, de personalidade, que abafa, que impede o ser se manifestar. Então, quando eu falo o Czinho e o Czão, eu estou exatamente dizendo assim, nós somos consciência individualizada, porque saímos de uma grande consciência, transitamos pelo mundo, pela vida, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas crenças, com o que a gente aprendeu, com o que a gente, né, foi possível ser vivenciado, mas quando a gente contempla um ser integral, a gente vê que a gente tem milhares de outras possibilidades de ser. Por isso a gente busca, consciente ou inconscientemente, a transcendência. Todos nós, sem exceção. Eu tenho plena certeza e convicção do que eu estou dizendo. Sempre estamos buscando ir além. Se eu atingir um estado, se eu conseguir um emprego, se eu conseguir um autodomínio em qualquer área que seja de minha vida, eu vou querer ir além, né? Porque é da condição
humana a querer ir além. Quando estamos identificados, porque o ego se identifica para ele ter, inclusive, uma referência, né? Quem eu sou, o meu nome, onde eu moro, o que eu faço. Mas, com isso, a gente corre o risco de ficar sempre, talvez, enaltecendo, né? E indo muito além, muito aquém, desculpa, do que a gente verdadeiramente é. Por que a gente se emociona quando a gente vê um movimento, por exemplo, coletivo desses refugiados, de pessoas do pós-guerra? Por que a gente é tocado profundamente, sem conhecer nada daquela outra cultura, daquele outro país, daquele outro povo? Porque nós estamos sendo, naquele momento, tocados pelo nosso ser. E não que o ego, gente, não tenha coisas boas, já falei aqui, vou repetir. Sem o ego, sem essa estrutura de base, nós corremos o risco também de psicotizarmos, né? As doenças, as psicoses, as doenças mentais, fruto de um ego muito não desenvolvido, de um ego muito frágil. Então, eu estou dizendo tudo isso aqui para vocês começarem a entender qual é a proposta central da psicologia transpessoal. O objetivo dela é ter um ego estruturado, ter um ego bem centrado, né, onde você tenha autossegurança, autoconfiança, mas também que você ouse ir além. Ir além do quê? De crenças, de limites, dos seus conflitos. E quando a gente acessa esse ser, né, que é essa camada ou essa consciência maior que eu falei, quando nós somos estimulados e conduzidos por técnicas, por psicovivências, porque a transpessoal desenvolveu um leque amplo de ação, de ferramentas, de caminhos, de recursos, como chamamos, transpessoais, para promover este ir além. Então, veja, espero que eu esteja conseguindo aí transmitir, né, de uma forma bem didática, conceitos muito importantes, que fazem parte dos pilares que sustentam essa ciência. Então, veja, nós temos também alguns conceitos. Desculpe, mas eu estava com muita sede. Que são bem pertinentes a esse olhar da psicologia transpessoal. Por exemplo, eu já falei do ser integral, ou do conceito de unidade, porque temos uma visão desse todo integrado, onde tudo está interconectado também, né? Temos essa visão de ego, enquanto apenas uma parcela do nosso ser. Ele seria a linha de frente, né, aquele que me coloca aqui na vida, mas eu não tenho só essa estrutura, eu tenho um grande inconsciente transpessoal, então nós temos um domínio do pessoal e um domínio do transpessoal, tá? Que é o que vai além. Temos um conceito de vida contínua, né, a gente não acredita, né, a transpessoal não postula, assim como as grandes tradições espiritualistas da humanidade, que a vida, quando o corpo físico acaba, que essa consciência também se extingue. Não. A consciência é eterna, ela vai se auto-aprimorando, e aí nós chegamos num conceito evolutivo da consciência. Tudo chega num patamar e evolui para outro, né? O que mais? E estados e níveis de consciência. Os estados, todos nós conhecemos como sendo diariamente, porque percorremos, transitamos por eles, né? Por exemplo, agora estamos no estado de vigília, onde vocês estão me ouvindo, onde eu também estou aqui com toda a referência do que acontece comigo, com o externo, através do tempo, né, que nós estamos aqui, e também temos o estado, né, de relaxamento, temos o estado de sono, de sonhos, e temos os níveis de consciência. Os níveis são diferentes dos estados, né? Os níveis são as camadas da consciência, que vai do pessoal, que vai do nível do ego até o transpessoal, ou, se podemos assim chamar, o nível do eu superior,
tá? São só terminologias, mas nós sabemos que esses níveis, eles se intercalam, né, eles se entram um no outro. Às vezes a gente está dirigindo no trânsito e está com a cabeça longe, ou às vezes a gente está prestando atenção em alguma coisa e dá uma cochilada. Então, quer dizer, os estados transitam entre si e os níveis também, tá? Então, no nível didático, a gente fala do ego ao self, né, como Jung chamou, do ego ao eu superior, são camadas da mesma pessoa, né? Todos nós temos essas camadas. Outra coisa que é importante, eu gostaria de chamar a atenção aqui, e falar um pouquinho mais sobre os estados expandidos da consciência. Então, o que seriam os estados expandidos da consciência? Todos aqueles estados que entram para o domínio do transpessoal, mas que o pessoal está ali também, né? Sabendo tudo o que está acontecendo. E quando nós estimulamos através desses recursos transpessoais, que eu já vou falar deles daqui a pouco, nós sabemos que nós podemos, então, ampliar, ir além, expandir a nossa consciência. Então, por exemplo, quando nós saímos do estado de vigília e vamos dormir, e temos um sonho. Este sonho, eu sempre faço essa pergunta, né? Para os meus alunos. Este sonho é real? Ele é verdadeiro? Por incrível que pareça, a maioria fala, não, é só um sonho. Sim, ele é real. Para o estado de sonho, ele é real. Tanto é real que ele traz conteúdos, né, de camadas do nosso inconsciente, às vezes conteúdos até do inconsciente coletivo, onde residem os arquétipos falados e trazidos, né, por Jung como grandes recursos, né, quando grandes forças que habitam o nosso inconsciente e direcionam a nossa vida. E nós podemos, então, com esses, por exemplo, recursos que vêm do sonho, os elementos que vêm do sonho, os símbolos que vêm dos sonhos, aprofundar no nosso autoconhecimento e entender o que é que nesse nível de consciência eu estava ali resolvendo, eu estava ali elaborando, eu estava ali vencendo. Todos nós temos sonhos, né? Tem gente que fala, mas eu não sonho. Provavelmente não se lembre do sonho, ou sonhe um pouco menos, porque também tem, né, aquele aspecto da qualidade do sono, enfim, que favorece ou não. Mas, voltando aos estados de expansão da consciência, né, que é o objetivo da transpessoal, ela trabalhar com esses estados, é porque o que a gente observa? Em todo momento, todos nós estamos identificados com algo. Como assim? Estamos identificados com a nossa personalidade, com as nossas crenças, com os nossos medos, com os nossos conflitos, com as nossas emoções. E nessas identificações, a gente não vê saída. A gente não percebe que pode acontecer de uma forma até meio tranquila, eu diria, uma saída disso tudo. Então, nós falamos que, nesse momento, nós precisamos sempre estar exercitando a desidentificação. E como que isso se dá? Como a própria palavra diz, se desidentificar significa sair dessa identificação e olhar para um outro aspecto, ampliar a nossa visão, tomar um distanciamento das condições que fazem com que eu me apegue daquela forma. Quando eu não tenho a informação, eu não posso me transformar, porque eu acredito de verdade que eu seja aquilo, que eu sinta aquilo. E não quer dizer que a gente não seja e não sinta, tá? Vamos deixar bem claro. Mas apenas eu estou aqui dizendo que nós não somos só isto ou aquilo. Nós podemos ser de outras formas. Então, a psicologia transpessoal, ela traz esta possibilidade de, ao estimular através de muitos recursos,
vou dar alguns exemplos daqui a pouco, a gente tomar distanciamento e ver com uma visão mais ampliada outra forma de ser, por exemplo. Quando você se desapega, né, quando você consegue deixar ir num estado de expansão da consciência, que você está ali num outro registro, você vê saídas, você vê novas possibilidades, você tem memórias de outros momentos que você conseguiu enfrentar seus obstáculos, os seus medos. Quando você deixa que venha, por exemplo, uma emoção forte de um trauma ou de uma situação muito complexa, muito difícil, que você já enfrentou e você, numa regressão, por exemplo, que você está trabalhando, né, olhar lá atrás, quando foi que isso aconteceu, e você dá a oportunidade ali de uma ressignificação, nesse estado de expansão que você se encontra, você, com certeza, consegue deixar ir. Eu estou trazendo esses exemplos porque, claro que numa conferência, né, de 40 e poucos minutos, eu não vou conseguir aqui resumir toda a teoria, toda a grandiosidade da ciência e da psicologia transpessoal, mas eu tenho a intenção de compartilhar com vocês um pouco mais da minha experiência, de como eu entendo, vejo e já trabalho com a transpessoal há mais de 20 anos, em consultório, por exemplo, dando aula. E já passou, né, por mim, muitas pessoas já passaram por mim, muitas pessoas que não tinham esse conhecimento, obviamente, dizendo assim, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo agarrada, identificada, condicionada numa questão X? Ora, por quê? Porque você não sabia como, né, fazer esse distanciamento, como colocar algo novo no lugar do velho. E por incrível que pareça, né, apesar de eu ter dito que nós ansiamos sempre pela transcendência, pelo ir além, nós também muitas vezes, no nível do ego, né, temos muito medo de deixarmos ir um personagem, uma máscara, aquilo que eu já testei, que eu já venho usando, e que tem dado certo. Então, tudo que é novo, é natural que traga também um certo medo ou uma ansiedade, o que vai ficar no lugar daquilo, aqui, bem ou mal, eu já sei transitar, mas enfim. Então, eu convido vocês, né, que tenham interesse em conhecer melhor a transpessoal, que busque se informar mais, que busque estudar, que nos faça pergunta aqui daqui a pouco, para a gente poder trazer essa informação a mais adicional do que eu possa não ter dito, mas eu gostaria de ir resumindo para que ficasse bem claro. Quando eu chamo psicologia transpessoal uma psicologia da alma, em primeiro lugar, é dizer para todos vocês, né, aquilo que eu senti profundamente quando eu fiz o meu processo, quando eu entrei em contato com essa ciência, com o curso, né, de formação que eu fiz, da especialização, como que tudo que eu vivenciei foi tão forte, tão verdadeiro, que eu falei, puxa vida, eu preciso abraçar esta causa e esta possibilidade de levar esse conhecimento para mais pessoas também. E é o que eu venho fazendo. Então, sempre que sou convidada, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu venho trazer essa informação. Mas, resumindo, então, para a gente ir terminando, eu quero que vocês saiam hoje dessa troca aqui com alguns conceitos, né, alguns conceitos ou com algumas premissas que são reflexivas para que você possa identificar em você, inclusive. Somos consciência, temos uma consciência linda, enorme, esperando a gente ser, mas estamos presos numa consciência pequena, ou seja, somos uma grande consciência em estado de inconsciência. Eu digo assim porque quando nós não sabemos do que nós somos capazes, desse ir além, de entrar no domínio do transpessoal, nós ficamos vivendo da mesma forma. Nós ficamos
presos no limite. E o que é pior, achando que é normal. Até tem uma palavra, né, que determina isso, que se chama, que foi cunhado por Pierre Weil, Jean-Yves Leloup, Roberto Crema, fala bastante disso, que é a normose. O mundo está normótico. Assim como tem o neurótico, tem o normótico. O normótico é aquele que se deixou levar pelas águas da inconsciência e que acha que é normal ser menos, né? Que acha normal transitar na dificuldade, no limite, no eu não posso. Ou aquele que olha o mundo e vê as maiores aberrações e não consegue, por exemplo, ajudar de uma forma espontânea a mudar uma situação que é coletiva. Então, o mundo está normótico, o mundo olha para grandes aberrações, né, no nível do ego, do egoísmo, do excesso de ego, da overdose de ego, achando que é normal. Então, eu convido vocês todos a entender, a sentir, a experienciar esse domínio do transpessoal. Muitas coisas lindas estão acontecendo também, que a mídia não divulga, não difunde, porque não tem esse interesse, né? Mas vários movimentos estão acontecendo, que estão trazendo de várias fontes essa fala do ir além, do poder estar exercitando essa experiência tão profunda que é a nossa alma. Quando estamos integrados, quando somos razão, emoção, intuição, sensação, de forma que elas se interagem, com toda certeza, nós estamos muito mais abertos a esse despertar dessa grande consciência, né? Quando ficamos identificados com a razão ou com a emoção, por exemplo, pessoas que falam, não sinto, eu sou extremamente racional, tá bom assim para mim. O que ela está dizendo? Para ela própria e para o outro. Eu não consigo acessar essa minha outra dimensão. Eu não sei fazer isso. Então, eu fico onde eu estou, né? E, às vezes, sente até um certo orgulho por ser assim. Outros que são extremamente emocionais, não conseguem respirar, ter um centro. Outros que são só intuição, quer dizer, é raro isso, né? Agora a gente está aprendendo a lidar com a nossa intuição, porque ela foi recalcada, bastante recalcada. Ou só a sensação. Então, veja, quando nós falamos de um ser integral, nós temos que contemplar essas 4 dimensões e elencadas, ligadas ao que nós podemos chamar de self, ou do domínio da alma, do ser, do eu superior, não importa o nome que a gente venha a dar, mas nós estamos, sim, trabalhando, vivendo dentro dessa possibilidade da nossa inteireza, porque essa é a nossa verdadeira natureza. Essa é a nossa verdadeira natureza. Então, eu espero que eu esteja conseguindo, né, que eu esteja conseguindo, nesse prazo curto, compartilhar aqui com vocês um pouco do meu conhecimento, que é mínimo, porque essa ciência ela é imensa, ela não está plenamente acabada, isso me encanta profundamente também, porque a transpessoal, como eu disse, ela não foi, vamos dizer, criada ou fundada, enfim, como uma teoria fechada, e nem por um autor, né, ou um pesquisador, é um movimento de pessoas, né, que se encantaram pela possibilidade de descobrir camadas mais profundas do psiquismo humano. Também tem essa possibilidade da gente contemplar que nós todos, cabe a nós nesse momento, irmos além daquilo que é
já conhecido, por exemplo, as próprias teorias. A transpessoal, quando surge, como eu disse, ela foi a quarta força, mas ela não descartou nada do que veio antes, pelo contrário, ela simplesmente agregou, ela foi além. Ela disse, espere, aquilo que a psicologia veio para ser a ciência do estudo da alma, tem que ser resgatado. Com isso, ela traz de novo a consciência, que era o foco da compreensão da psicologia também, a pauta. Então, a consciência, ela perdeu espaço, vamos dizer assim, pelo comportamento, né? Porque a psicologia também, quando se tornou uma ciência, ela necessitou, né? Isso tudo está muito correto, está tudo muito certo, está tudo muito bem localizado no tempo. Ela abriu mão, entre aspas, vamos chamar assim, daquilo que não era, que era a grande subjetividade, para focar no comportamento humano. Porque tudo que é passivo de averiguação, de investigação, de constatação, é que a ciência, né, a ciência mais materialista, mais cartesiana, entende como sendo científico. Aquilo que nós não podemos comprovar, não podemos mostrar, né, que está sendo investigado, já é um pouco mais difícil de acreditar. Então, eu gostaria aqui de deixar essa palavra e espero que eu tenha conseguido fazer esta fala de uma forma a contribuir com aqueles que não conheciam a transpessoal, que não conheciam do que ela trata, e eu posso garantir a vocês que ela é a psicologia, sim, nem digo mais do futuro, é uma psicologia que está aí, que está acontecendo. Então, agora, Rui, Carol, eu vou encerrando, porque a Carol entra aqui, né, nessa fala, e agradeço por essa oportunidade. Leide, eu que agradeço. Realmente foi muito especial, muito legal tudo que você falou, muito interessante. Eu mesma sou uma pessoa que não conhecia e já quero a próxima conferência para a gente entrar mais a fundo. Foi muito especial mesmo. Muito obrigada. Antes da gente passar as perguntas, só recordando, Mindalia é uma organização sem fins lucrativos que tem como seus objetivos ajudar a difundir o conhecimento humano e impulsionar a solidariedade planetária. Uma forma importante de colaborar com Mindalia é se inscrever no canal do YouTube. E se quiser compartilhar uma informação que considera valiosa, oferecendo uma conferência ou entrevista, entre em contato com a gente. E agora, dando espaço para as nossas perguntas. Leide, a consciência, ela é a conexão com o nosso ser? Com a nossa alma? Olha, o tema consciência, ele é bem vasto e eu sempre costumo dizer assim, consciência não se define, né? Você vive a consciência. Somos consciência. Então, se a gente pegar dentro do que eu falei, né, só no nível didático mesmo, as camadas da consciência, do pessoal ao transpessoal, eu diria que essa grande consciência que já existe, que já é, como a gente vê, né, por exemplo, o budismo fala isso, né, você é consciência. Então, quando a gente faz essa conexão do universo mais individual, da consciência menor, à consciência maior, a gente pode dizer, sim, que essa grande conexão se estabeleceu, porque no nível do ego, houve ali, vamos dizer, uma trégua, e a gente deixa que esse ser, ou esta consciência, né, se manifeste.
Não sei se eu fui clara, porque falar da consciência não é simples. Sim, sim, foi sim. É um pouco mais do que se conectar apenas consigo mesmo, né, é uma conexão com a com o Digamos, superior. Carol, olha, digamos que nós somos consciência, como eu disse, em estado de inconsciência, da grande consciência, do ser inteiro, do self, da alma. Porém, quando nós estamos num estado de ego, ou numa dimensão do ego, nós esquecemos disso, porque nos identificamos com a forma, com o nome, com a posição, com o que eu faço, com o meu, enfim, né? Então, a grande consciência, que é quem somos, ela só se manifesta quando eu dou essa abertura, quando eu promovo este encontro. Sabe quando a gente fala encontro com a alma? Como assim? Eu já sou alma, né? Mas eu estou num estado físico, eu estou aqui encarnada, eu tenho um corpo, etc. Mas quando eu sinto, quando eu ouço uma música, por exemplo, uma música clássica, muito bonita, ou qualquer outra que te encante, né, que te deixe num estado, assim, você percebe que você está num outro estado mais ampliado, o que está acontecendo ali? É a sua consciência que foi despertada para aquele momento e se deixou fluir por aquele som, por aquele estímulo. Entende? Sim, sim. Quais são as ferramentas utilizadas num atendimento transpessoal? Fico com vontade de ser atendida, ser cliente, mas Hum, sem a segurança de atender, ser terapeuta. Acho que alguma aluna sua, né? Obrigada desde já e parabéns. não sei, né? Eu acho que se ela foi minha aluna, ela aprendeu várias ferramentas. Mas, às vezes, a gente sente, sim, essa insegurança, é natural, quando a gente não tem domínio de alguma técnica, né, de algum procedimento, e é bom que tenha, porque se arriscar também é muito complexo, porque você está ali, né, atendendo um outro ser humano, e pode não conseguir, vamos dizer assim, efetivamente chegar num bom resultado. Olha, são várias ferramentas. Por exemplo, as terapias regressivas de memória, eu nem falo vidas passadas, né, como é muito conhecido também, porque a gente não tem como comprovar se é ou não, mas uma terapia regressiva, sim, quando nós conduzimos, né, o paciente ou o cliente a voltar na sua memória, como que eu posso dizer, com estímulos bem precisos, né, com comandos bem específicos, o inconsciente é tão maravilhoso que ele te leva exatamente para aquele momento daquilo que você quer investigar. Por exemplo, um trauma, né? Então, todas as terapias que usam de regressão, de reprogramação, de ressignificação de memória, é do domínio transpessoal. O que mais? Desenhos, que a gente chama de desenhos simbólicos, né? Você pode usar com os clientes. Sonhos, visualização criativa, que é uma ferramenta poderosíssima, porque no domínio quando você expande a mente, quando você fecha os olhos, os próprios neurofisiologistas, os próprios neurocientistas já identificaram, né, cientificamente, com aparelhos, que você, ao imaginar que está vivendo algo, não tem diferença para o cérebro de você estar de verdade vivenciando aquilo. Então, a reação corporal, as substâncias químicas, tudo o que é produzido ali naquele momento, para o cérebro é real. Então, a gente utiliza muito da visualização criativa, a gente utiliza de relaxamento, de ensinar a respirar, costuma encaminhar, né, para ansiedade, para estresse pós-traumático, etc, etc, várias práticas também, como yoga, como algo que te encante, pode ser uma natação,
caminhar na natureza. Então, assim, a gente muda a vida mesmo, muda uma forma de ver, de sentir, de perceber. No domínio da clínica, é isso que eu tenho utilizado. E outras tantas ferramentas, como, por exemplo, a constelação familiar, que é totalmente transpessoal, ali não tem ego, ali é fenomenológico. Enfim, né, são várias técnicas aí que a gente pode utilizar. Ah, legal, Leide, isso é legal. Tem algumas técnicas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, assim, eu como pessoa, até para eu perceber se eu estou em estado de vigília, ou se eu estou conectada, assim, dá uma dica. Claro. Olha, a primeira coisa que eu ensino é respirar. Como assim, Leide, ensinar a respirar? Porque 90% das pessoas não sabem respirar. A gente respira mecanicamente, sem consciência, né? Senão a gente não estaria vivo. Mas respirar diante de um fato, diante de um acontecimento, faz você ter uma percepção muito mais ampliada do teu corpo, das tuas emoções, traz clareza mental. Então, na dúvida, respire. Né? Então, quando alguém faz alguma coisa, ou você é impactado por outra, ou você está muito ansiosa porque tem que entregar um trabalho, a gente sabe que o mundo vive estressado. E não tem mais como a gente sair desse estresse. Então, nós temos que trazer ferramentas, utilizar de ferramentas que estão ao nosso alcance, né? Por exemplo, está no trânsito, respire profundamente, essa respiração que amplia aqui, né, o nosso diafragma. Quando você inspira e solta, e às vezes você pode implementar também, assim, eu estou inspirando calma e deixando sair a minha ansiedade, por exemplo. Eu gosto muito, quando eu estou, assim, com algo muito intenso para fazer, e eu não tô tendo uma saída, uma criatividade ali para aquilo, eu vou caminhar. Adoro caminhar na natureza. Então, assim, são recursos do dia a dia que a gente vai implementando para trazer consciência. É isso que você falou, para estar conectada. Hoje fala-se em conexão, 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 né? Eu digo, nós somos um ser que tem o Wi-Fi, mas a gente não liga a senha, não põe a senha, não liga o Wi-Fi. Como que nós vamos nos conectar? Qual é a forma de se conectar? Saindo dessa normose que eu falei, saindo desses estados de consciência estressores. Nós não vamos terminar com o estresse, nós vamos lidar com ele a nosso favor, né? São ferramentas que a gente vai implementando. Alimentação, pausar, mas sempre com a respiração prolongada. Quem faz isso hoje fala, meu Deus, como que isso faz toda a diferença. Quando eu estou agora nervosa, eu falo, respire, para mim mesma, né? Ou qualquer um falar para si. Faça 2 minutinhos de respiração profunda, que tudo clareia, que vem novas ideias. Agora, quando a gente é reativo o tempo inteiro e não respira, fica complicado. Leide, você sabe que é a terceira pessoa nessa última semana que falou exatamente isso. Ah, que técnica. Respira, respira. Acho que a respiração vai resolver todos os problemas do mundo. Mas E eu eu não tenho, coloquei em prática no meu dia a dia, realmente. e não funciona. Sim, sim. Você, Carol, você Eu- sabia. E foi uma pessoa de terapia quântica, foi uma pessoa de medicina chinesa e agora da psicologia transpessoal. Sim, Na técnica diferente, falando a mesma coisa. a mesma coisa. Porque isso não somos nós que estamos falando. Isso já é conhecido há muitos milhares de anos, né? Todas essas tradições já usavam isso. O próprio yoga, que tem aí no mínimo uns 5.000 anos de existência, tem técnicas de pranayama, que se chama, né? Que a respiração para eles são os pranayamas. Prana é ar, é energia vital. E quando você faz isso cadenciadamente, quando você segura a respiração, tem várias modalidades, né? Mas vamos ficar com o básico, com o simples? Respire profundo. E traga consciência para o seu corpo. Porque quando você respira, naturalmente, Carol, você expande o peito.
essa caixa, né? Esse fole que nós temos aqui. E quando você faz isso, você consegue deixar ir também, deixar sair. Então, não é só inspira e não deixa sair. E aí você vai implementando, né? Tipo isso que eu falei. Vamos agora inspirar calma e deixar sair a ansiedade. Vamos inspirar clareza mental e deixar sair a raiva. Vamos inspirar bem-estar e deixar sair a dor. Enfim, a gente vai implementando aí com algumas afirmações que ajudam. Leide, Oi, meu bem. como podemos fazer para criar filhos pela visão da psicologia transpessoal? Agora ela me apertou sem me abraçar, né? Mas vamos lá. Como criar filhos? Não existe uma fórmula, né? Como eu disse, nós somos seres individuais, temos crenças distintas, temos criações, temos educação, cultura, enfim. Mas, se a gente falar que o objetivo máximo da transpessoal não é despertar o ser, não é despertar a verdadeira natureza do ser humano. E qual é a verdadeira natureza do ser humano? É ser pacífico, é ser cordial, é ser respeitoso. Isso tudo a gente aprende na convivência social, ok, né? A gente é estimulado ou não. Se a gente vive num ambiente hostil, agressivo, claro que tem uma predisposição aí a também esses filhos, essas crianças absorverem um pouco desse contexto. Porém, se você tem consciência de si, porque eu digo sempre, né? A criança, ela vem em estado puro, ela vai sendo moldada. Tudo bem que a gente pode até ter um outro olhar, que ela traz bagagens para quem acredita, até de outras existências, etc. Mas ela, ali, ela está em estado, vamos dizer, quase que original, né? E são os pais que vão, nessa convivência, moldando esses comportamentos, educando, fazendo o seu melhor dentro daquilo que acredita. Mas eu te diria, assim, se você tiver consciência desperta daquilo que é real, daquilo que é a real necessidade para o teu filho, não essas coisas que nós estamos vendo, essas manipulações diárias, né? Porque está muito difícil você sustentar uma consciência firme hoje em dia. Nós somos bombardeados da hora que acordamos até a hora que vamos dormir pelo consumismo, pelas necessidades que não são necessidades reais. O que a criança precisa? Ela precisa de um ambiente tranquilo, de um ambiente seguro, de uma alimentação e de afeto e de limite, né? Do que é viável, do que não é. Cada um vai saber aí dosar. Mas dentro desse olhar transpessoal, nós estimulamos, inclusive, essa criança, desde pequenininha, a respirar e a meditar, por exemplo. Ela ficar em silêncio, parar de dar esse monte de estímulo, que essas crianças não saem mais de tablet, de celular, de joguinho. Então, quer dizer, as pessoas falam, mas se eu não der, o amiguinho tem, e daí? Né? Então, nós vamos entrar aqui numa esfera, num terreno muito amplo. Eu diria que tenha consciência, esteja bem consciente do que o seu filho necessita, de verdade. Ele necessita de afeto, ele necessita de presença, e não é presença só estar dentro ali do ambiente, é estar presente, de olhar nos olhos, de conversar, tudo isso que a gente já sabe, né? É o ir além dos domínios do ego, sim, no sentido de eu preciso disso, se eu não der para o meu filho, ele vai ficar traumatizado. Existe uma loucura hoje ao entorno disso, né? Ao entorno do que é necessário de verdade. Então, a mídia nos fala sempre o que ela quer, ela manipula para o que ela quer. Os interesses, os bens materiais estão aí, né? Não é que a gente não precise de algumas tecnologias, de conforto, nada disso, mas tudo com consciência. Legal, Leite, legal.
Implementar no dia a dia, né? Sabe o que é, Carol? Existe, assim, uma demanda muito grande pela inconsciência. O sistema, infelizmente, não quer pessoas despertas e conscientes, porque pessoas despertas e conscientes não são passíveis de manipulação. É muito simples o jogo. E quando a gente percebe, quando a gente se dá conta, a gente está quase ali se rendendo ao chamado, aos apelos, não é? Então, quando a gente dá um passo para trás, respira, conversa, dá carinho, dá presença, claro que o mundo está difícil. Pais, mães, trabalham o dia todo fora, mal estão com essas crianças, terceirizam tudo, porque tem que dar conta, né? Mas por quê? Muitas vezes também porque estão ali bancando coisas desnecessárias, que envolve você ter que ganhar muito mais, que fazer muito mais. Mas o que de fato a criança precisa? É isso que eu falei, né? De afeto, de limite, de presença e de consciência, de amorosidade, de desenvolver esses valores humanos que são universais. Ninguém põe isso, a gente já nasce com, mas se a gente não estimula para que eles saiam, para que eles emerjam, como que nós vamos ficar? Só no condicionado, né? Nas necessidades que são impostas, não aquelas verdadeiras. Sim, sim, legal, Leide. É, expandir a consciência me parece um processo bastante individual. Então, eu diria para você que, em princípio, sim. E depende do que a gente está chamando aqui de expandir, né? Expandir a visão de mundo, de olhar, basta querer. Agora, a forma com que isso acontece já vai um passo além. Eu preciso me empenhar, eu preciso me dedicar. O termo estado de expansão da consciência, né, que a gente utiliza, é bem assim: tudo aquilo que vai além do estado de vigília é um estado que está em expansão, né? Por quê? Porque a hora que nós fechamos nossos olhos, os cinco sentidos continuam funcionando, mas existem outros acessos e outros registros que se ampliam. Então, por isso que as técnicas e as ferramentas, elas vêm para facilitar essa expansão. Então, se eu falar para você aqui agora, né, para qualquer pessoa, aliás, não importa a cultura, não importa o social, né, o nível social, econômico, não importa nada, todos nós somos idênticos nesse aspecto, temos capacidades idênticas, basta estimular adequadamente. Se eu falar assim, feche os seus olhos e se transporte para um ambiente muito seguro e de calma, junto da natureza, por exemplo, cada um vai buscar o seu. E nesse estado, você vai ampliar a sua percepção disso que te aconteceu ontem com tal pessoa, por exemplo. Olhe para isso, com distanciamento. Eu tenho certeza que a pessoa já vai conseguir olhar de uma outra forma. Ah, mas é porque já passou o evento. Não, porque a emoção está ali registrada. O que aconteceu? Ela fechou os olhos, quando ela fecha os olhos, ela entra num outro registro e imediatamente ela amplia essa capacidade de vislumbrar uma saída. Não, não é tão mágico assim, depende da coisa, né? Mas o que eu quero dizer é, o estado expandiu. Ela não está mais com um foco só nesse registro da vigília, neste domínio da vigília. Ela já olhou para dentro, ela já voltou a olhar para o seu interior. Deu para entender? Sim, claro, deu sim. Leide, tem uma pessoa aqui pedindo para você compartilhar. Deixa eu ler aqui, peraí. Sobre a experiência transpessoal no Peru, em Machu Picchu. Hum, qual será, né? Que ali a gente vive em estado expandido. Eu digo, o Peru é um caso à parte e Machu Picchu é mais além. Acho que é a que mais se destaca agora. Então,
É isso que eu acabei de falar, sabe? Existem locais que propiciam, pela sua simples natureza, ou pela sua complexa natureza, estados, né, que despertam outros sentidos, que fazem promovem essa conexão maior com a nossa fonte, com a nossa grande consciência. Então, se você entrar no Machu Picchu, conversando, falando, porque não sei o quê, porque eu comi ontem, porque não sei o quê, você vai entrar no Machu Picchu, vai sair do Machu Picchu e não vai te dizer nada o Machu Picchu, ele vai te falar, pô, lugar bonito, né, montanhas maravilhosas, mas se você entra com uma outra proposta, né, eu acho que essa pessoa está me perguntando, porque ela deve ter ido comigo, eu acho, não sei, nós preparamos as pessoas para entrar nesse ambiente sagrado, né, que para mim ali é um ambiente sagrado, independente de qualquer enfoque religioso, né, simples sagrado porque ele é um ambiente especial, que foi cuidado, ali deve ter sido, com certeza, um grande santuário, um grande local de cerimônias, de rituais, de reverência à natureza, de conexão com esse eu superior, com o nosso ser divino, não importa o nome que nós, né, elejamos. O que eu quero dizer é que quando a gente entra num ambiente desse, com uma proposta já interna de estarmos nos conectando com todo aquele ambiente, imediatamente a sua consciência já está expandida. Agora, quando a gente faz vamos dizer, um preparo, ou conduz uma experiência, porque eu sempre que levo, né, as pessoas lá, eu aprendi com um xamã, obviamente, a uma forma de preparar as pessoas para elas, a hora que elas abrirem os olhos, elas se depararem de fato com o que é o Machu Picchu, né? E aí uma coisa muito forte acontece na maioria das pessoas. Mas por que que acontece? Porque elas já trazem tudo aquilo dentro delas. Então, quando eu falo, isso é muito importante para a transpessoal, quando eu digo que os valores primordiais, essenciais, verdadeiros, reais, da grande consciência, estão ali dentro de nós, eles são estimulados, seja pelo visual, seja pela sua respiração, seja por uma condução de uma música, de uma dança, não importa, aquilo brota, aquilo emerge com uma facilidade muito grande. A gente pôs as coisas ali dentro dela? Não, todos nós somos seres especiais, né? Nós trazemos toda essa bagagem dentro de nós, somos seres muito ricos. Só que a gente vive, como eu disse, uma parte desse ser. Quando nós só vivemos para fora, nós não voltamos para dentro, nós nos distanciamos, com toda certeza, do nosso bem mais elevado, que é o mais precioso, que é a nossa alma, que é o nosso ser divino. Então, o Machu Picchu, em especial, que ela está falando aí, é um local que, de verdade, por si só, já promove essa conexão. Mas é claro, para quem está conectado, para quem se abre para a experiência. Porque eu já cansei de ver gente que entra, só fotografa, gargalha, sai, não tenho nada contra, cada um faz como queira, não estou aqui, né, para julgar ninguém. Mas eu digo, o fato de você ir num local sagrado, num local bonito que seja, num local de muita energia, de uma natureza exuberante, você não aproveitar isso é um desperdício, né? Então, as pessoas saem transformadas, sim, da experiência, porque ali elas se conectam, ali abre o coração, ali acontece coisas que a gente até duvida. A gente arrepia, a gente chora, a gente ri, a gente se abraça, enfim. Mas o que aconteceu? Não tomamos nada, não fizemos nada, simplesmente abrimos o coração à experiência e fomos. E aí o estado expandido acontece, né? Essa expansão, ela naturalmente acontece.
Carol, não te estamos a ouvir. Não, não estávamos ouvindo. Agora tá? Sim, Ah, tá. Obrigada. Antes de continuar com as perguntas, só recordando que se quer ajudar o mundo através de Mindália, vou pedir alguns gestos. Pode colocar gosto no símbolo correspondente desse vídeo ou fazer um comentário positivo sobre o mesmo. Leide, só aproveitando esse gancho da resposta, as chapadas aqui no Brasil são lugares com essa mesma energia? Chapada sim, Diamantina, dos Veadeiros. sim, sim, já fomos em grupos, né, para lá, e são experiências maravilhosas. O Brasil é riquíssimo, aliás, o mundo é muito rico, né, mas nós aqui temos locais de muita energia, de muita força, e assim, Carol, não é nada como as pessoas às vezes julgam, né? Ah, isso aí é só para quem tem muita sensibilidade, é para quem tem. Não, não é. É o que eu acabei de dizer. Quando você se abre a ter uma experiência, a se conectar com a força que vem da natureza, com uma cachoeira, com uma montanha, com o solo, com a mãe terra, chame como quiser, fale como o teu coração agradar, mas você vai com respeito, você vai aberta a ter uma conexão maior, a sentir a energia daquele lugar, a ver um pôr do sol, um lindo pôr do sol, a olhar as estrelas, as chapadas são riquíssimas. E a gente aproveita, né? A gente aproveita desses ambientes sagrados, para mim é tudo, a natureza é sagrada, né? O ser humano é sagrado. E eu quero reiterar aqui que quando eu digo a palavra sagrada, né, que é muito confundida com religião, é a mesma coisa quando a gente fala de espiritualidade, não tem nada que ver com a religião, nós nos religamos, né? Religião vem de religare, que é reunir-se, que é religar, que é reconectar. Então, nós aproveitamos desses ambientes maravilhosos, né? E usamos desses recursos naturais e fazemos ali uma grande intenção, por exemplo, né? Fazemos uma meditação coletiva em prol, né, de um despertar de mais consciências. Como o Buda sempre disse, né, cada consciência desperta faz uma enorme diferença. Então, esses ambientes, né, as chapadas, eu já fui para Diamantina, já fui para a Chapada dos Veadeiros, ainda não conheci as outras, mas foram experiências belíssimas, dentro da água, das águas, quando a gente tem a oportunidade de fazer ali um renascimento, de fazer uma respiração, de fazer um canto, de invocar um orixá, que seja, né, para quem gosta, tudo isso é uma forma de reverência, de culto, a grande mãe, a grande natureza, ao grande imenso universo, a vida, eu diria, né? Então, tem lugares, né, que a gente tem essa bênção, eu diria, de facilitar um processo de expansão da consciência. Agora, não é preciso ir lá, né? Se você fechar os olhos e trouxer imagens de lugares que você já foi, eu trabalho muito assim no consultório. Feche seus olhos, lá, se transporte nesse momento para um local onde você já tem estado e foi muito feliz. E você se sentiu muito conectado, etc. Essa é uma abertura que dá para você trazer continente, grounding, né, que a gente chama, segurança, conforto, para a pessoa olhar, por exemplo, para um problema que é dolorido. Então, a gente traz uma ambientação controlada, estimulada, boa, gostosa, para que ela possa relaxar, né, as defesas do ego e entrar, por exemplo, num conflito ou num trauma. Isso é muito utilizado. Então, assim, é bom ir, maravilhoso viajar, estar num lugar desse. Mas também você pode fazer o uso dessas memórias, dessas lembranças para usar no seu dia a dia. Estou estressada? Vai lá tomar um banho de cachoeira mentalmente, através das imagens mentais que você registrou e guardou na sua memória. Funciona da mesma forma, viu?
Ah, quem sabe assim voltar para Chapada também agora. Você já foi, né, cara? Já, para as duas também que você falou, é realmente muito mágico, muito mágico. Você falou da técnica do renascimento, ela está dentro da psicologia transpessoal? Sim, Ah, sim. que legal. Por que que ela está? Porque tudo aquilo que, ao expandir a consciência, seja pelo, porque o renascimento usa da respiração, né? A respiração holotrópica do Groff também leva para o mesmo lugar, leva para as matrizes perinatais. Tudo aquilo que vai além do domínio do ego, da personalidade, é no nível trans. Então, imagina assim, camadas da consciência pequena, tá no meu inconsciente individual, toda a minha história, e a minha personalidade, que foi desenvolvida a partir disso, e o domínio do ego, que percebe o mundo dentro de um certo limite. Domínio trans, tudo aquilo que vai além do ego. Por exemplo, quando eu trago a força da natureza dos arquétipos, dos orixás, sejam quem for. Quando eu trago uma memória que, com certeza, está no nível do coletivo. Por exemplo, quando eu falo assim para você, feche os teus olhos e traga agora aqui a força de um guerreiro, de uma guerreira. Imediatamente, apesar de você já ter visto em filme, lido em livros, né? A gente tem ali vamos dizer, um imaginário que nos transporta ao encontro desse guerreiro ou dessa guerreira, não tem? Tem. Só que a força que vem no corpo e que te mobiliza a demonstrar essa coragem e essa força, tá onde? Você já foi uma guerreira nessa vida? Não. Pode até ter sido em outras para quem acredita, mas o que eu quero dizer é que essa informação, esse registro dessa potência, dessa inscrição que está imbuído do guerreiro, está dentro de todos nós. Então, é domínio trans. A respiração ou o renascimento te leva a rememorar, talvez, situações anterior ao nascimento, intraútero, por exemplo, ou até anterior, né? Anterior, volto a dizer, para quem acredita em outras existências, se vê como um outro personagem, num outro momento histórico, num outro país. Quem já passou por esses processos sabe muito bem do que eu estou falando, né? É meio impossível você negar, porque é muito intenso, a catarse ali é muito forte, né? A manifestação emocional contida dessa experiência está ali. Então, quando você aciona no domínio trans, num outro nível de consciência, né, num nível expandido de consciência, você acessa memórias, informações individuais e coletivas. Lembra disso, individual, domínio do ego, da personalidade. O que vai além, domínio transpessoal, tá? Ou a grande consciência. Sim. Ficou um pouco Leide, claro? foi bem claro. Estamos indo agora para a última pergunta, tá? Ok. Quando sentimos um vazio dentro de nós, pode ser essa falta de conexão com o ser? E como me conectar nesses momentos? Uhum. Linda essa pergunta. Acho que vai fechar com chave de ouro. Ela tocou num ponto, ou ele, não sei, né? Que é o que nós mais temos nos deparado ultimamente, né? Um vazio, como a própria palavra diz, é um estado de não identificação. Olha que lindo que é isso. E isso nos assusta. O vazio, ele sempre foi associado à ausência de, à falta de. Mas nunca ninguém disse assim, é necessário mergulhar no vazio para você poder se encontrar. Todo mundo foge a hora que sobe o segundo degrau, não vou dar conta. Então, às vezes, esse vazio, essa sensação de vazio, esse sentimento de vazio, ele é a grande oportunidade que a vida está dando, nos oferecendo, para nos preenchermos da nossa verdadeira natureza. Então, como nos conectar? Buscando
práticas, né, porque tem que ter uma metodologia, não basta assim, né, a gente falar, eu vou me conectar, tem que ter metodologia, tem que ter exercícios, tem que ter práticas, tem que ter psicovivências, tem que ter um caminho, seja um livro, seja até uma reflexão, até uma conversa com alguém que vai estimular esse seu lado que está mais guardadinho, que está lá mais recluso. O negócio é não ter medo, né? Tem pessoas que falam assim, mas se eu fechar os olhos, eu volto. Volta da onde? Você nem saiu daqui. Mas é o medo de ir para um local desconhecido, que é conhecido como vazio. Porém, tem uma máxima, eu acho que é do taoísmo, que onde está o vazio, também está pleno. É meio um paradoxo, né? A gente não consegue muito entender no nível racional o que significa isso, mas se eu puder traduzir, é assim, no mais profundo do teu ser, é lá que você habita, e você apenas é. Sem adjetivos, sem identificações. Quando a gente consegue esvaziar a nossa mente, que esse é o grande obstáculo, não, o grande desafio, né? Nós entramos nesse vazio, e nesse vazio está a plenitude. O vazio, talvez, que essa pessoa está se reportando, como eu disse, que pode estar associado a alguma outra questão, é quando a gente já fez quase de tudo nessa vida, assim, ou vem fazendo coisas na nossa vida, não de um tudo, né, como a gente brinca, e não está preenchendo, não está tendo significado. Então, o significado é que dá sentido à vida. O que eu estou fazendo está alinhado ao meu propósito divino? Está alinhado àquilo que o meu coração pulsa por fazer? Está alinhado com aquilo que eu tenho que deixar ir? Então, todas essas questões, né, vão vindo, espremendo, para que a gente possa voltar para essa verdadeira natureza. Eu diria, assim, né, que a depressão, por exemplo, que todo mundo, né, está vendo aí a todo canto, ela é um grito da alma, para que você possa voltar a ser quem você verdadeiramente é. Por trás de toda depressão existe um universo a ser investigado, de todos os nãos, de todos os limites, de todas as raivas, de todos, enfim, né? Mas é ali o teu corpo, o teu ser gritando para ser, só isso. Leide, muito obrigada por todas essas informações, foi muito especial. Tem aqui no chat muita gente agradecendo, elogiando, falando que foi para você, foi com você para o Peru e foi ótimo. Então, acho que foi muito positivo e eu agradeço muito você compartilhar essa informação, compartilhar o seu tempo com a gente. E também agradeço a todos que estão aqui com a gente, acompanharam essa conferência. Avisando que essa conferência vai continuar disponível no nosso canal no YouTube. Então, quem não conseguiu acompanhá-la inteira, pode voltar e ver, compartilhar. E, Leide, vou dar um minutinho aí para você se despedir e deixar uma mensagem final. Ok. Bom, eu também que agradeço, assim como eu iniciei, né, a minha fala, a essa belíssima oportunidade da gente estar compartilhando, da gente estar trocando, porque um conhecimento sem essa possibilidade não vale nada, né, não vale de nada. Eu espero de coração ter podido transmitir um pouco do meu amor a essa ciência que transforma, se eu puder definir transpessoal, o que é transpessoal, eu diria que é transformação, que promove esse autodesenvolvimento em direção ao nosso self, à nossa alma, e que a gente possa continuar trocando sempre que possível. Agradeço todas as pessoas que carinhosamente nos assistiram e fizeram suas perguntas,
E agradeço a Mindália, né, nessa linda iniciativa que é difundir tanto conhecimento lindo para o mundo. Minha gratidão profunda. Eu que agradeço, Leide, e agradeço a todos novamente. Lembrando que quem gostou pode se inscrever no nosso canal do YouTube. E vejo vocês na próxima conferência. Até lá.